Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar toda segunda-feira no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e o prazer de receber aqui o ministro do Tribunal de Contas da União, Dr. Benjamin Zimmler. Seja muito bem-vindo, Dr. Benjamin. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui na Uniara, na TV, podendo falar com a comunidade de Araraquara. Eu agradeço muito esse convite formulado pela universidade e também a professora Inayá Bintecuri Silva, que me propiciou essa oportunidade para mim, que é muito valiosa. Muito bem. Dr. Benjamin, fale um pouquinho para os nossos telespectadores a sua trajetória, como chegar até um Tribunal de Contas da União, chegar a ministro, efetivamente, do Tribunal de Contas, algo de grande valia para uma pessoa. Realmente é uma grande honra para mim estar hoje assumindo o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, e nós sabemos que a forma de provimento do cargo de ministro é muito pouco conhecida pela sociedade. Nós somos 9 ministros, e dentre esses 9, 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. E o Presidente da República escolhe um dentre os membros do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal, escolhe um dentre os ministros substitutos, que são egressos de concurso público, e escolhe um a partir de um critério de absoluta livre escolha. Eu sou um ministro que veio da carreira técnica do concurso de ministro substituto. Estou há 22 anos no tribunal, fiz o concurso para analista de controle externo, que era o termo que designava a carreira no passado. Depois fiz o concurso para ministro substituto e em 2001 eu tive a honra de ser nomeado ministro titular do tribunal. Essa composição é interessante porque ela cria um hibridismo entre pessoas, ministros que têm uma visão política, que são egressos muitas vezes da carreira política, com ministros mais técnicos que são egressos de carreiras técnicas. Eu acho que é isso que dá, em grande medida, a força e o equilíbrio ao Tribunal de Contas. E essa atividade de ministro, depois no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e as diversidades do Tribunal de Contas. Mas essa atividade como ministro do Tribunal de Contas, quais são as suas funções, as suas prerrogativas, enfim? Bem, do ponto de vista constitucional, o ministro do TCU ele tem as mesmas garantias, privilégios, deveres e direitos dos ministros do STJ. Nós não compomos o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas da União ele é ligado ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, e auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo, controle financeiro, orçamentário das contas públicas. Então, o ministro do Tribunal de Contas pertence a essa corte e, na verdade, nós relatamos processos dos mais variados tipos. Processos de contas, auditorias, relatórios de inspeção. As nossas atividades fiscalizatórias, elas não visam apenas a verificar a legalidade dos atos administrativos, dos contratos. Nós também buscamos a verificação da eficiência, da eficácia, da efetividade da gestão, da gestão pública. Isso significa que nós temos, na verdade, um enorme caleidoscópio, de temas que são tratados pelo tribunal. E o ministro, então, tem a incumbência de presidir os processos que visam a chegarmos em acórdãos e decisões que tratem de cada um desses assuntos mencionados. Agora, para cada um desses temas, os 9 ministros participam, é como no Tribunal de Justiça que tem as câmaras de 5, julgam a cada 3, porque os outros 2 para eventuais embargos, enfim. No Tribunal de Contas tem o ministro relator, o ministro presidente, como é que isso funciona? Perfeito, a pergunta é muito pertinente e o Tribunal de Contas ele tem um aspecto judicialiforme, ou seja, nós temos o aspecto dos tribunais do Poder Judiciário, temos a forma judicial. Apesar de não compormos o Poder Judiciário, os ministros relatam processos, nós prolatamos acórdãos, há um Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas,
há um voto, cada ministro, com base no voto, busca escolher a tese que entende, a adequada para o caso concreto. Então, é uma similaridade formal com as cortes do Poder Judiciário. Entretanto, nós praticamos um processo muito mais flexível do que o do Poder Judiciário. Buscamos a verdade material, a inspirar o processo administrativo, o princípio do formalismo moderado. Então, questões processuais, problemas de cunho processual, elas, em regra, são superados na busca dessa verdade material. Mas, se você nos der a honra de assistir a uma sessão do Tribunal de Contas da União, você vai acreditar que está diante de uma corte do Poder Judiciário. Agora, dá para perceber que as matérias tratadas, elas abrangem temáticas distintas. Usamos não só a linguagem jurídica, como quando estamos a relatar processos que analisam políticas públicas, como o Bolsa Família, o ProUni. Então, aí, muito menos do que o aspecto jurídico, o que queremos é verificar se os resultados daquele programa estão atendendo aos anseios da sociedade no plano da eficácia, da eficiência, da economicidade. Então, o tribunal tem as suas características próprias, mas ele, de uma forma simples, respondendo a tua pergunta, tem o aspecto e a forma de um tribunal do Poder Judiciário. Ele tem uma personalidade jurídica, o tribunal, ele é independente? Não, ele, assim como as outras cortes do Poder Judiciário, o tribunal não tem personalidade jurídica, é um órgão, é um centro de imputação de competências, entretanto, ele tem enorme autonomia. E aí é uma questão até bastante interessante. Nós temos uma autonomia em relação aos diversos poderes, inclusive em relação ao poder legislativo, cujos atos de administração financeira, orçamentária, patrimonial, são julgados também pelo tribunal. Hoje, os grandes administrativistas, constitucionalistas, o Supremo Tribunal Federal, entende que o tribunal é um órgão autônomo, assim como o Ministério Público, que tem como competência julgar a atividade financeira orçamentária do Estado. E o nosso vínculo ele é mais próximo com o Poder Legislativo em razão das competências funcionais. Então, as casas do Poder Legislativo, as câmaras, as suas comissões podem eventualmente pedir que o tribunal realize uma inspeção, solicitam informações, mas hoje em dia não há dúvida que na roupa estreita da tripartição dos poderes, ou seja, no Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, não cabem alguns órgãos, criados constitucionalmente. O Ministério Público e o Tribunal de Contas são exemplos dessa dificuldade de você idealizar o aparato estatal a partir de uma visão de 3 poderes apenas. Então, cabe ao ministro exercer exatamente as funções que permitem ao tribunal se desempenhar de suas competências. Até o fato de ser ligado ao Poder Legislativo e ter como função julgar eventuais contas, eventuais situações econômicas desse próprio Poder Legislativo, a ser uma unidade autônoma é de extrema importância. Sem dúvida, não haveria como imaginar que o tribunal pudesse tratar licitações e contratos firmados pelo Poder Legislativo de forma diferente dos contratos que são firmados pelo Poder Executivo e Judiciário. Na verdade, todos se submetem às mesmas leis, aos mesmos regulamentos, têm compromissos com moralidade, com impessoalidade, com eficiência e, portanto, é um pressuposto a autonomia dos tribunais de contas. Na verdade, eles foram criados historicamente para dotar o parlamento de uma certa autonomia em relação aos diversos poderes, porque é muito tradicional na história a ideia de que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar as contas do Poder Executivo, que é o poder gastador. É assim há 1000 anos, desde a época dos barões feudais na Inglaterra, que controlavam os gastos do monarca real. Só que a evolução histórica impôs que o parlamento devesse delegar a um órgão autônomo a tarefa de julgar contas. Um órgão que não tivesse compromissos partidários, político-partidários, que tivesse isenção, tivesse autonomia, que pudesse fazer um julgamento asséptico, das contas públicas. Daí a razão pela qual, no mundo latino, foram criados os tribunais de contas, ao lado do parlamento, e a Constituição, em regra, confere ao Tribunal de Contas a autonomia, a isenção, a independência necessária.
Os ministros do Tribunal de Contas da União não podem ter atividade político-partidária. Lhes é vedado. O que se quer é fazer o julgamento sem a forte retórica do parlamento. Imagine um gestor de um partido de situação sendo julgado numa comissão do parlamento em que há uma maioria ocasional de um partido de oposição, e a recíproca é verdadeira. Para fugir a isso é que são criados no mundo latino os tribunais de contas. Muito bem. Vamos a um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do ministro do TCU, Dr. Benjamin Zimler. Dr. Benjamin, diga um pouquinho agora para o nosso telespectador como é que funciona um procedimento no TCU. É um processo, tal qual o senhor já disse, que tem uma estrutura jurisdicional, enfim, como dos tribunais. Como é que ele chega até lá, como é que ele caminha e até o acórdão final? Bem, em primeiro lugar, a ideia de que tudo no tribunal é processualizado, né? Então, todas as demandas que chegam ao tribunal se transformam em processos. E, em relação a essa origem dos processos, é importante destacar que, diferentemente do Poder Judiciário, o tribunal não atua apenas provocado. Ele pode, de ofício, planejar uma auditoria, uma inspeção e dar início a um processo que vai culminar num acórdão do tribunal. Isso dá ao controle externo uma característica bem distinta da atividade jurisdicional, que é pedido pelo constituinte originário, ou seja, de que o controle externo atua de forma planejada. Ou seja, nós fazemos um plano de auditoria semestral, é submetido ao plenário, usamos para isso atividade de inteligência, cruzamos bancos de dados para verificar onde há maior risco de você ter desvio de recursos públicos ou má utilização de recursos públicos. Bem, o processo, então, ele se inicia de ofício, a partir de uma iniciativa própria do tribunal, ou por demanda. O cidadão pode denunciar irregularidades para o TCU, uma empresa pode representar o TCU contra uma irregularidade em licitações, contratos, e aí uma unidade técnica do tribunal, geralmente especializada, ou a unidade regional do tribunal, porque temos unidades em todo o Brasil, ela vai instruir o processo, vai realizar uma instrução técnica, 3 auditores de controle externo atuam no processo. Ele é muito democrático, o auditor, o seu diretor e o secretário. Cada um pode opinar de forma absolutamente livre nos autos. Depois esse processo é remetido ao Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas, que atua como fiscal da lei, emite um parecer jurídico, e o processo vai para o relator. O relator, se achar que já está em condições de julgar o processo, ele pode incluí-lo em pauta ou pedir novas diligências através de despachos, né, ou atos interlocutórios. E quando o processo estiver em condições de ser julgado, ele escreve o seu voto, faz o seu relatório e voto e propõe um acórdão que é submetido aos plenários, aos diversos colegiados que compõem o Tribunal de Contas. É o plenário, o pleno com os 9 ministros e 2 câmaras. E, ao final desse julgamento, você tem um acórdão, que é a parte que decide o processo, onde o tribunal julga as contas regulares, imputa débitos, aplica sanções, aplica multas, declara inidônea a empresas, ou seja, há uma série de comandos finais que o tribunal pode se valer para buscar a correção de rumo, o julgamento corretivo e punitivo daquele processo. E dentre esse trâmite todo, há o princípio do contraditório e da ampla defesa. Sim, claro, ele é constitucional. O artigo 5º prescreve que o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal se impõe no processo jurisdicional
e no processo administrativo. Então, tanto quando exercemos o controle punitivo ou corretivo, nós damos oportunidades às pessoas de se defender nos autos ou aos órgãos e entidades de se defender, produzindo provas, trazendo razões. E nesse aspecto, como o processo do tribunal ele não leva muito em consideração questões processuais formais, nós atacamos a questão material, de fundo, né, a questão substancial. Então, eu tenho enorme orgulho da qualidade do enfrentamento das questões, da qualidade desse enfrentamento das questões que é feito nos processos do Tribunal de Contas. E como é uma enorme homenagem à ideia de contraditória e ampla defesa, nós temos sempre uma capacidade de chegar a uma síntese, né, a partir da tese e da antítese. Na verdade, aquela feição triangular do processo ela existe também no tribunal. De um lado você tem um responsável, um gestor, de outro lado você tem o Ministério Público, uma unidade técnica do tribunal, e o colegiado do tribunal atuando como juiz independente, autônomo, para, afinal, avaliar a decisão final. Do acórdão final, publicado, intimado do acórdão, existem instâncias superiores, o STJ, o STF, é cabível de vir para o judiciário esse procedimento administrativo? É bem interessante a pergunta, porque, em primeiro lugar, o tribunal tem, no âmbito do seu próprio processo, inúmeras instâncias recursais. O recurso de reconsideração, pedido de reexame, embargos de declaração, recurso de revisão. Há um ferramental muito interessante que pode ser manejado por aquele que eventualmente é condenado pelo tribunal. Mas não satisfeito com a esfera administrativa, a qualquer momento o responsável, o gestor, a empresa podem apelar ao Poder Judiciário. Afinal, as decisões do Tribunal de Contas, de todos os tribunais de contas brasileiros, são decisões administrativas. Não fazem coisa julgada, que o princípio do monopólio da jurisdição, só a decisão do Poder Judiciário faz coisa julgada, decide o direito em caráter terminativo, isso prevalece de forma absoluta no Brasil. Se alguém quiser entrar com mandado de segurança contra acórdãos do tribunal, o foro constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Se for outro, o mecanismo de questionamento, você pode ter o primeiro grau da Justiça Federal. Agora, é importante dizer que raras vezes o Poder Judiciário revê no mérito as decisões do tribunal, porque elas são decisões, como eu disse, muito aprofundadas, de natureza técnica. O que o Poder Judiciário, em regra, faz é verificar a questão processual, verificar se houve homenagem adequada à ideia de contraditória, ampla defesa. Então, nós raras vezes vemos o Poder Judiciário revisitando o assunto de mérito trabalhado no tribunal. Embora provocado. Embora provocado, com certeza, não há dúvida. Mas essa talvez seja também uma homenagem histórica aos tribunais de contas do mundo latino, né? Portugal, França, Espanha. Esses tribunais de contas têm uma característica um pouco diferente do nosso. Eles não compõem o Poder Judiciário, mas, em razão do contencioso administrativo, eles fazem coisa julgada. Então, nós não fazemos coisa julgada no Brasil, as nossas decisões não são peremptórias, mas em grande medida, no aspecto substancial, na análise das licitações, convênios, contratos, há um enorme respeito por elas no âmbito do Poder Judiciário. E, naturalmente, podemos afirmar, sem ter nenhum medo de errar, que é uma consagração ao trabalho eficaz, sério, competente dos tribunais de contas. Eu acho que sim, eu acho que o Poder Judiciário percebe também a qualidade dos nossos trabalhos. É óbvio que nem de longe nós podemos dizer que acertamos sempre, há erros, mas exatamente pelo caráter democrático do processo, você vê quantas pessoas falam no processo, como ele é analisado. Então, nós diminuímos, no limite do possível, a possibilidade de erro. E eu acho que o Poder Judiciário respeita isso, há uma certa tradição jurisprudencial do Poder Judiciário. E o Tribunal de Contas tem quanto tempo que nós temos a atuação efetiva do Tribunal de Contas no Brasil? Olha, ele é o segundo órgão mais antigo da República, depois do Supremo Tribunal Federal, tem 117 anos. Ele, obviamente, passou por inúmeras modulações em razão das diversas constituições.
nos períodos em que a democracia foi sombreada, né? É óbvio que o Tribunal de Contas teve uma limitação de suas competências, isso é natural, mas nós temos uma enorme tradição histórica. E essa tradição vai muito além dos 117 anos, é uma tradição latina, né? Que é mantida ao longo dos séculos. Os tribunais de contas nasceram na França, Inglaterra, como uma consagração das revoluções liberais, né? Que tiraram do poder judiciário, retiraram algumas competências, principalmente aquelas para julgar os membros, os gestores do poder executivo. Eles criaram foros adequados, específicos, para lidar com a análise da despesa pública. Isso foi consagrado no mundo latino e o Brasil adaptou, fez algumas adaptações, mas, no fundo, nós temos um modelo muito próximo daquele que existe nesses países latinos. Muito bem. O assunto é palpitante, muito interessante, de pouco conhecimento, infelizmente, da nossa população, mas estamos chegando ao final do programa Nosso Direito. Dr. Benjamin Zimbler, por favor, as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, a vir aqui em Araraquara, na Uniara. É uma oportunidade exatamente de explicar e de tentar fazer com que a comunidade entenda um pouco o que é o Tribunal de Contas. Ainda é um ilustre desconhecido pela população brasileira, nós sabemos disso, temos um dever a cumprir, que é fazer chegar a nossa atuação à população. Isso há um déficit de conhecimento, mas eu acho que essa entrevista, a palestra que vou dar daqui a pouco, elas compõem exatamente esse espírito que o tribunal tem de se abrir à sociedade, de se revelar à sociedade, de ser melhor entendido e compreendido pela sociedade. Porque também o controle externo só atua adequadamente se houver um controle social, com a participação do cidadão. É ele que faz chegar ao TCU diversas demandas e denúncias, representações que levam a descobertas de falhas, de erros, de ilicitudes. E é esse o nosso trabalho, é isso que nós queremos, a participação do cidadão. E até para conhecer, para poder participar. Exatamente. Esse déficit de conhecimento, de certa forma, cria uma certa alienação. Mas nós temos curvas que históricas, mostram que a participação das empresas e do cidadão tem aumentado ao longo do tempo. E isso nos deixa muito felizes. De alguma forma, esse processo está em andamento de divulgação das nossas atividades. Muito bem. Agradecemos imensamente a presença do ministro do Tribunal de Contas da União, Dr. Benjamin Zimbler. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.